tudo bom? Então hoje é o último vídeo da série em relação a Orlando e Miami. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês as dicas de Orlando e Miami, quanto eu gastei, como eu resolvi passagem e tudo mais. Então se vocês quiserem ver o vídeo, saberem de todas as dicas que eu dou pra vocês, é só assistir o vídeo completo. Bom, eu vou começar explicando pra vocês como eu decidi ir pra Disney. Esse ano eu fiz 15 anos e eu já tava decidida que eu não queria festa de 15 anos, eu queria viajar de qualquer jeito, porque, na minha opinião, é um dinheiro melhor gasto, sabe? Não é em horas e sim em mais dias. Bom, eu já tinha o passaporte e já tinha o visto. O visto, ele foi mais ou menos fácil de tirar, sabe? Não foi tão difícil nem tão fácil. E o passaporte foi bem facinho de tirar e eu já tenho o passaporte e o visto há uns 2, 3 anos. Já faz muito tempo que eu tenho eles. Então, gente, se vocês forem viajar ou pretendem viajar, se antecipem muito pra fazer visto e passaporte, deixar tudo organizadinho pra não correr o risco de não conseguir tirar o visto, já ter comprado as passagens e tudo mais, tá? Então vamos lá. Bom, era a primeira vez que eu tava viajando pra fora do país e quem decidiu tudo da viagem foi eu. E eu fiquei com medo um pouco de comprar pela internet, assim, pelo decolar.com ou agendar e organizar tudo pela internet. Meu pai trabalha numa empresa que dentro dessa empresa tem uma empresa de turismo. Como eles viajam muito, tem uma empresa de turismo dentro da própria empresa. Então, o que eu fazia, gente? Eu falava tudo certinho que eu queria pra moça, mandava e-mail pra ela e ela me mandava se era o que eu queria e eu fechava se era o que eu queria. Tudo, quem decidiu tudo dessa viagem foi eu. Meu pai só assinava embaixo. Eu que escolhi hotel, eu que fiz roteiro, eu que fiz tudo, gente. Então vamos lá que eu vou dar as diquinhas pra vocês. Meu aniversário é em outubro e eu queria passar assim meu aniversário já na Disney, mas como eu tava em semana de prova, semana de escola, eu decidi assim a época que eu tava tranquila pra ir. E também uma época que não tivesse tão lotado, então eu decidi em outubro. Eu fui viajar dia 3, numa sexta-feira, e voltei no dia 17 de noite, cheguei dia 18. Num sábado eu cheguei também. Então eu fiquei aproximadamente uns 14 dias, por aí. Eu decidi ficar 8 dias em Orlando e uns 6 dias em Miami, eu não me lembro direito. Mas foi aproximadamente isso, 8 dias em Orlando e 6 dias em Miami. Eu queria ter ficado mais em Orlando, mas meu pai queria ir pra Miami e tá, eu fiz o que ele queria. As passagens. Bom, como eu disse, eu dei as datas certinhas pra moça que eu queria. E então ela me deu as passagens, a gente comprou pela American Airlines e o voo foi todo muito bom, assim, sabe, gente? A janta era muito boa, o atendimento deles eram muito bons e eu fui pela American Airlines. Bom, a passagem ficou assim, gente. Eu ia de São Paulo pra Miami, desci em Miami, fazia escala pra Orlando. Depois eu ia pra Orlando e 17 eu voltava pra São Paulo direto de Miami. O preço das passagens. Cada passagem, gente, foi 774 dólares. A minha passagem, 774, e a do meu pai, 774. Quando eu comprei as passagens? Eu comprei em maio. Janeiro, fevereiro, março, abril. Eu comprei em abril. Eu comprei no mês 4 as passagens, gente. Ó. 29/4 eu comprei as passagens. E o câmbio tava 2,23. Hoje, agora assim, no final do ano, o câmbio já tá 2,70, 2,60, por aí, tá muito caro. Então, organizem-se cedo, bem antes mesmo, e comprem tudo bem antes, assim, pra não sair com o dólar muito caro. Por 2,23 mais a taxa de embarque, cada passagem saiu R$1.950. A minha e a do meu pai, 1.950. Aí vocês vão me perguntar, como todo mundo perguntou nos vlogs, tá, Gabi, o Vitor apareceu assim do nada, como assim? Bom, o Vitor, ele pegou um avião no dia 11, se eu não me engano,
E ele foi pra Miami só. E a passagem dele, ele parava em Buenos Aires, depois ele ia pra Miami. E ele foi sozinho. Então nessa viagem só foi eu, meu pai, meu irmão. Por que que minha mãe não foi? A minha mãe não foi porque quando a gente decidiu viajar, a minha mãe descobriu que minha avó tava com câncer e ela precisava ficar aqui em casa pra cuidar dela. Então ela decidiu não ir, mas mais pra frente ela viaja com a gente. E então a minha mãe não foi. Então só foi eu, meu pai e o meu irmão, que foi dia 11 pra Miami. E ele voltou dia 18 de Miami. O carro, como que a gente fez? A gente não sabia andar por lá, porque a gente nunca foi. Então a gente alugou um carro pela Alamo, que é um lugar que aluga carro. E a gente alugou o carro pra pegar em Orlando e entregar em Miami. Então a gente foi pra Miami de carro. É 3 horas aproximadamente de Miami de carro. O carro a gente alugou na Alamo. Aqui, ó. Eu tenho os papéis até hoje de tudo. Ó, o carro a gente alugou também por essa moça da agência. Eu falei tudo que eu queria, as especificações, ela me falou e eu só confirmei. Então ela alugou um carro na Alamo, era um Toyota, é um carro médio, tá? E ele foi, gente, do dia 4 ao dia 17, ficou no total $477,90. Todos, 15 dias, $477,90. O câmbio eu não lembro quanto tava, mas no Brasil, e traduzindo pra reais, ficou R$1.067 o carro. E, bom, esse valor de $477 veio junto com o GPS. Todos os lugares assim que reservam carro, quando você chega lá pra pegar o carro, eles vão te empurrar um carro melhor. E aí vão falar, ai, $200, você pega um carro melhor, um carro maior, mais espaçoso. Mas a gente não cai nisso e fala, não, eu quero o carro que eu reservei, entendeu? Porque senão não compensa, sabe? Você vai chegar lá e não vai estar nos seus planos, você vai gastar mais $200 e o carro vai acabar sendo muito caro. Então foi $477 e a gente alugou um Corolla. Era bem bom assim, sabe? A gente gostou. E gasolina, a gente abasteceu umas 2 ou 3 vezes $50. E a gente ficou 15 dias. Eu acho que foi 2 vezes que a gente abasteceu $50. Uma a gente abasteceu 50, outra a gente abasteceu 20, depois 30. E um negócio bem legal assim de Orlando e Miami é que você mesmo que abastece seu carro. Como que é isso? Você vai lá, se você tá com dinheiro, você vai lá dentro das lojas de conveniência e fala pro cara, R$50 na bomba tal. E ele vai desbloquear pra você e aí vai lá. E vamos supor, você deu $50 na bomba 7. Aí sua gasolina deu $20. Você vai lá e fala pro cara, deu $20. Aí ele vai lá e vai te devolver seus $30 de troco. Então é bem facinho assim, gente. Inglês. Bom, lá tem muita gente que fala espanhol, muita gente que fala espanhol, e eles fazem de tudo pra te entender o que você tá falando. Eu falo inglês assim, um inglês intermediário, sabe? Mas meu pai, ele não fala quase nada de inglês, então ele falava tudo espanhol. Meu pai fala muito bem espanhol, e ele falava tudo em espanhol, e a gente até brincava que ele falava que ele era mexicano e eu era brasileira. Mas ele falava tudo em espanhol e eu falava tudo em inglês. E é bem fácil, assim, de se comunicar, gente. Muito fácil mesmo. Tem gente que lá fala meio portunhol, assim. E espanhol, gente, é muito fácil. É só você dar uma enrolada na língua e pronto. Hotel. O hotel de Orlando, gente, eu decidi pegar eu que escolhi e eu decidi pegar um hotel na International Drive, que é uma das principais, assim, é a principal da International. Eu que escolhi. Como que eu fiz, gente? Eu entrei no Booking.com e coloquei lá hotels em Orlando. Coloquei lá o que eu queria e vi o preço. Eu fiz a mesma coisa em Miami. Em Orlando, eu fiquei no hotel Rose Inn o Rose Inn Universal, que é o mais perto da Universal. Tem 2 Rose Inns na International. Eu fiquei no Rose Inn Universal.
E, gente, o que eu vou falar pra vocês do hotel? O hotel era barato, assim, não era muito caro. Era 7 dólares e pouco pra tomar café. Ele tinha 2 camas, assim, era bem gostoso o hotel, gente. Super simples, mas era uma delícia. As camas limpinhas, tudo limpinho. E outra coisa, eu deixava tudo jogadaço, assim, no hotel. Só que tudo com estratégia. Vamos supor, eu deixava bolsas, assim, abertas, dinheiro aberto, só que eu deixava a bolsa, vamos supor, com a tira, assim, entrelaçado, dinheiro um em cima do outro. E eu voltava, gente, tava tudo exatamente no seu devido lugar. Nada saía do lugar. A mulher só entrava, trocava os lençóis, arrumava a cama, trocava as toalhas e acabou. Ela não mexia em absolutamente nada, nada mesmo. Eu deixava tudo bem estratégico mesmo pra se mexesse, já ia lá reclamar. Ele era, eu acho que 88 dólares a diária. Cada dia mudava, gente. Um dia era 69, a gente ficava vendo, passando na frente. Um dia era 69, outro dia 79, outro dia 89. Quando a gente alugou, foi por 89 dólares cada diária. E as 8 diárias deu 448 dólares. É, praticamente isso. 448 dólares e 98 cents. 449 dólares. Então o hotel de Orlando foi o Rose Inn Universal, no número 6.327 da International, e foi 449 dólares as 8 diárias, praticamente. E o hotel de Miami, eu escolhi um hotel assim, eu entrei no Booking também, e eu escolhi um hotel que eu queria com uma piscina boa, de frente pra praia e numa localização boa. O hotel de Miami era um pouco mais caro, mas valeu muito a pena porque ele era muito gostoso. Eu acho que foram 6 diárias do hotel de Miami e cada diária era 199 dólares. Era muito caro. Então 6 diárias deu 1.072 dólares. E ele é o Holiday Inn no número 4.333 da Collins Avenue. Vou deixar tudo, gente. Tudo, o nome do hotel, imagem do hotel, tudo no blog. Endereço, tudo que vocês quiserem, todas as informações estão no blog. Os ingressos dos parques eu resolvi comprar aqui no Brasil mesmo, pra não correr o risco de chegar lá e não ter. E como era a primeira vez, né, eu fiquei com um pouco com medo. Então meu pai comprou pela internet com uma amiga dele que já foi, e ele comprou pela internet. São 4 parques da Disney, 2 da Universal, o SeaWorld, o Busch Gardens, o Discovery Cove. A gente tem muitos parques, mas eu decidi em apenas 4. Eu decidi nos principais, porque como eu tinha só 8 dias, eu não queria ficar muito tempo lá, então eu decidi em apenas 4. Eu fui no Hollywood Studios da Disney, no Magic Kingdom da Disney, nos 2 da Universal, só que eu fui em um dia, no Universal e no Island of Adventure, e no Busch Gardens. Bom, cada ingresso do parque, gente, custa aproximadamente 100 dólares. Todos os parques praticamente custam 100 dólares, então eu gastei 400 dólares e meu pai 400 dólares. E falando pra vocês assim, cara, o Hollywood Studios é muito chatinho, eu não gostei muito, só tem uma montanha-russa legal lá. O Magic Kingdom é super mágico, é super lindo de noite. O Universal, ele é legal, assim, tem umas montanhas russas legais, mas o melhor de todos, com certeza, foi o Busch Gardens, gente. Pra quem adora montanha-russa, quem gosta de adrenalina, o Busch Gardens é o melhor de todos, sabe? Você paga e não se arrepende. Ele é muito, muito, muito bom. Quanto eu levei? Bom, gente, eu já sabia que eu ia viajar desde o começo do ano, assim, então eu tava poupando muito dinheiro, juntando todo o dinheirinho, não tava gastando, porque eu sabia que eu ia viajar e eu tinha planos das coisas que eu queria, sabe? Eu sabia o que eu queria, já tava na minha lista, assim, que eu queria. Eu levei aproximadamente 3.800, 3.900 dólares e foi assim, meu pai me deu 1.800 dólares. Como eu dividi esse valor? Bom, ele me deu 1.800 dólares e eu deixei esse valor todinho separado pra mim comprar as roupas. E esses 2.100 dólares que eu juntei, já tava na minha cabeça que eu ia comprar meu MacBook
e a minha câmera. Então, gente, se você quer um eletrônico, já deixa separadinho o dinheirinho que você vai comprar, entendeu? Que nem eu. Eu trabalhei o ano inteiro no buffet, fiz qualquer coisa, gente. Junta seu dinheiro. Faça qualquer coisa que você puder, junte sua mesada, sei lá, gente. Todo mundo dá um jeito. Eu não tinha mesada, eu saía pra trabalhar, ganhava dinheiro, nossa, mixaria assim, mas eu consegui juntar. E juntem, gente, juntem. Se vocês querem, vocês vão conseguir comprar. Eu queria muito, muito mesmo, então eu trabalhei muito esse ano, sabe? Eu fiz de tudo pra me conseguir. E graças a Deus eu consegui. Então meu pai me deu $1.800. E esses $2.000 que eu juntei foi pro computador e pra câmera. É muito dinheiro, gente. Se vocês fizerem, é muito dinheiro. Na semana que o dólar tava assim, que o dólar tava na semana da minha viagem, tava 2,50. Depois de uma semana assim, no dia da minha viagem já tava tipo 2,65, tava muito caro. Então, gente, quando vocês verem que vocês vão viajar e ver que o dólar tá baixo, já vai comprando o dólar. Já vai comprando, porque senão depois não compensa, fica muito, muito caro, sabe? E você vai ficar louco, vai ficar pensando em traduzir pra quanto que dá se for 2,50, você vai ficar louca. Como diz aquele ditado, quem converte não se diverte. Então eu separei $1.800 pra roupas e $2.000 pros dois eletrônicos que eu queria comprar realmente. E como não estava nos meus planos ter perdido meu celular, eu tive que tirar o dinheiro das minhas roupas e botar pra comprar o celular. Vocês estão me entendendo? Então, gente, prestem atenção, não percam nada lá, que nem a senhorita aqui, Gabriela, fez, porque senão vocês vão acabar perdendo dinheiro pra coisa lá que vocês queriam e vai dar errado, entendeu? Bom, as compras. Eu tinha separado que eu queria comprar muita coisa assim, MAC, Sephora, que eu queria comprar muitas coisas assim, mas como eu perdi meu celular, eu tive que abandonar muitas coisas, sabe, gente? E eu acabei comprando bastante maquiagem assim no Walmart. E na Target e no Walgreens vendem maquiagens também. E assim, roupas, gente, eu comprei tudo que eu queria, mas eu vou dar uma dica pra vocês. Não enlouqueçam igual a Gabriela que enlouqueceu. Porque vocês vão ter muitos dias de viagem ainda, não gastem no primeiro dia tudo, sabe? Vocês vão ter muitos dias de viagem ainda e vocês vão ter bastante coisa pra ver ainda. Bom, eu tava me cagando de medo de passar na alfândega, porque eu tava com 3 eletrônicos e, nossa, se eu fosse parada eu tava muito ferrada. Mas a alfândega, gente, é super tranquilo. Eu achava que era tipo uma fila gigante, assim, todo mundo fica lá esperando e o cara vai escolhendo. Mas eu fui com meu pai, a gente foi correndo, assim, com 2 malas hiper pesadas cada um. Eu tava com 2 malas, meu pai com 2 malas, e a gente tava andando muito rápido. Eu não sei de onde que eu tirei força pra andar tão rápido assim com aquelas malas de 32 quilos cada uma. E, tipo, a gente chegou assim num corredorzinho e o cara só fez assim, ó, apontou assim pra gente ir. Aí a gente já tava dentro do free shop e eu pensei, tá, cadê a alfândega? Isso era alfândega? Nossa, era muito simples, assim, mas deu tudo certo e eu arrisquei. Mas assim, gente, se vocês têm dinheiro sobrando, declara os eletrônicos, porque aí você corre menos risco de ser parado e ter que pagar mó taxa e tudo mais. 3 eletrônicos ainda por cima, eu ia pagar muito imposto mesmo, mas graças ao meu bom Deus deu tudo certo. E é isso aí. Comida, como que a gente fez? Gente, quem viu os vlogs, todos os vlogs, eu vou deixar o link aqui do post que tá todos os vlogs listados, viu que eu comia praticamente uma vez no dia. Eu almoçava tipo 4 horas da tarde, aquilo já era meu almoço e minha janta. Como que a gente fazia? A gente comia dentro do hotel, assim, um Danone que a gente comprava no Walmart. Ou tinha dia que a gente comia no hotel. Teve uns 2 dias que a gente tomou café da manhã no hotel, que era $7, no de Orlando. E a gente comia no hotel e aí a gente ia pros parques. E meu pai sempre levava na mala água, maçã, uva e, assim, fruta, sabe? Ele ficava com muita fome. Eu não sei, gente, eu sou uma pessoa que tenho muita fome. Eu não sei se eu tava tão eufórica por estar lá que eu nem sentia fome, eu nem lembrava de comer.
E ele não, ele comia sempre maçã. A gente levava umas 4 maçãs e a gente comia o dia inteiro aquilo. E assim, nos parques, quando tinha alguma coisa gostosa, a gente comia. Eu comi acho que uma vez só sorvete num parque, mas era raridade, assim, a gente comprar as coisas pra comer porque não tinha fome. Mas a gente lavava as uvas, levava a uva, assim, nos copinhos e todo mundo ficava olhando, assim, o que é uns loucos comendo umas bolinhas pretas de um copo? Porque lá não vendia essas coisas. Mas comida nos parques a gente se virou assim. E aí a gente chegava e, como eu disse no último vlog, de 15 dias de viagem, 10 eu comi Burger King. Sim, eu comi todos os números dos lanches do Burger King, praticamente. E Burger King é o mesmo sabor de lá e daqui, idênticos. McDonald's, o mesmo sabor. No primeiro dia, logo quando eu cheguei, eu comi McDonald's e é igualzinho o sabor, gente. Um dia eu comi comida chinesa no Outlet, que tava muito gostosa, sinto até hoje vontade de comer aquele yakisoba. E foi assim, gente, eu fui comendo Burger King, comida japonesa, Burger King, Doritos, eu comia de noite no hotel quando eu sentia fome, comprava umas bolachinhas quando eu sentia fome, mas era raridade, eu sentia fome, assim, sabe? A gente comprou uns litrões, assim, de suco de laranja, acho que eram uns 2 litros de suco, $3, e vinha com polpa, era muito gostoso. Então a gente comia aquilo com bolacha e Doritos. E foi assim o jeito que a gente foi comendo. Não comi nenhum dia comida. Tinha dia que eu falava, eu não quero mais comer lanche, mas eu comia lanche, porque eu sou fissurada em lanche e eu comi. Comi sempre. Em Miami a gente foi comendo cookies de café da manhã e assim foi, sabe? Em Miami a gente comia muito Pringles e a gente só jantava. O roteiro de viagem, como que eu fiz? Eu tentava fazer um dia parque, um dia compras, um dia parque, um dia compras. E ficou bem bom isso até, sabe, gente? Eu gostei bastante de fazer um dia parque, um dia compras, pelo menos eu não ficava tão cansado assim, sabe? Não repetia parque, tinha vezes que eu repetia, assim, parque. Mas foi bem bom, assim, o meu roteiro de viagem e foi eu que planejei todo o roteiro. Bom, uma super dica pra vocês. Comprem um caderninho e nesse caderninho vocês anotem tudo relacionado à sua viagem. Como eu tava programando essa viagem, eu tinha que saber tudo, gente. Eu que tinha que saber horário de voo, horário de embarque, horário que meu irmão chegava, horário que era o check-in do hotel, horário disso, horário daquilo. Eu que sabia tudo. Então eu comprei um caderno simples e anotei tudo da minha viagem. Então aqui, ó, gente, eu anotei assim, passagem, quanto que foi, que horas que era a retirada do carro, que horas que era a devolução do carro, que horas que era o meu embarque, que dia, o hotel em Orlando que eu ia ficar e o número, o hotel em Miami que eu ia ficar e o número, porque meu pai não sabia. Aí aqui atrás eu anotei os parques que eu queria ir. Aqui eu separei. E aí o que eu fiz, gente? Aqui eu fiz assim, ó. Aqui eu fiz dia 4, Best Buy, Florida Mall, Walmart. Dia 5, Hollywood Studios. Dia 6, Busch Gardens. Dia 7, Outlet Premium. E assim eu fui fazendo. E compras, como que eu fiz? Eu coloquei aqui uma lista, o que eu quero comprar. E aí aqui eu anotei tudo. MacBook, Canon, UGG, que eu queria, Crocs, jaqueta branca, moletom branco, jaqueta jeans, jaqueta caramelo, jaqueta preta, jaqueta de couro, jaqueta de tudo, calça branca, calça jeans. E aí, gente, eu não me perdia e eu não surtava tanto assim. Então, tudo que eu comprava, eu ia lá e ticava aqui do ladinho que eu já tinha comprado. Então, eu queria uma regata simples branca, eu ia lá, comprava, ticava aqui. Pelo menos assim, eu não chegava nas lojas e surtava. Antes de eu ir viajar, o que eu fiz? Eu coloquei aqui cada loja que eu ia, Aero, Hollister, Abercrombie, e separei por loja dinheiro, $100. Tipo, e aí, o que eu fiz? Antes de eu viajar, eu catei todos os meus dólares e fui colocando post-it com cada nome de cada loja que eu ia gastar aquele dinheiro. Só que eu tava tão louca quando eu cheguei lá, que eu ia tirando dinheiro e não tava nem aí de que loja que era. Isso foi muito errado, gente. Então, gente, se controlem bastante nas compras. Mas assim, se vocês querem, vamos supor, eu quero um Vans vermelho, então separa o dinheiro pra aquele Vans.
Eu queria UGG, eu escrevi no papelzinho, dinheiro para UGG. E deixei separadinho aquele dinheiro. Lembrando que Orlando tem a taxa de 6,5% a mais e em Miami é 7% de imposto. E aí o que eu separei assim, perfumes, $200 e todos os nomes dos perfumes. Só que como eu dei uma leve surtadinha, não sobrou dinheiro pra isso. Então eu tipo, tinha pouco dinheiro pra isso. Mas eu separei assim, ó, Kipling, $100. Eu gastei 70, aí os 30 foi pra outra loja. Michael Kors, eu queria uma bolsa, eu separei $200. E assim foi, entendeu, gente? E aqui eu tinha feito a lista das maquiagens que eu queria da MAC, da Sephora, mas eu acabei não comprando nada disso. E aqui eu anotava, dia 1, Best Buy. Aí eu anotava o endereço da Best Buy e anotava o que eu ia comprar na Best Buy. Então na Best Buy eu ia comprar o MacBook e a Canon. Tá. Ross era na frente da Best Buy, do lado assim praticamente. Então o que eu ia comprar na Ross? Roupa. Florida Mall era um shopping na frente da Best Buy, então eu já ia tudo bem perto, sabe? Eu fazia o roteiro um do lado do outro. Florida Mall, aí eu anotava as lojas que tinha no Florida Mall. Então eu anotava, tinha Macy's, tinha H&M, Forever, Abercrombie, Hollister, Aldo, Victoria's Secret. E eu anotava assim, depois eu anotava Walmart. E eu anotava dia por dia, tudo que eu queria em cada coisa. E o mais legal que eu fazia era assim, vamos supor, no Florida Mall tinha Aeropostale. E no Outlet Premium também tinha Aeropostale. Então eu circulava a Aero do Outlet Premium, eu imprimi o mapa do Outlet Premium e circulei que eu ia na Aero do Outlet Premium, entendeu? Que nem eu ia na loja da Aero no Florida Mall e na loja da Aero no Outlet Premium, mas eu me controlava na Aero do Florida Mall, porque eu sabia que eu ia em outra Aero. A mesma coisa, gente, pra vocês, vamos supor, vocês vão na Hollister no Florida Mall em Orlando. E aí vocês sabem que tem uma Hollister no Aventura Mall em Miami. Então se controla, porque você vai ir ainda pra Miami, vai ter dinheiro ainda, entendeu? Então separa seu dinheirinho bem certinho, assim, pra não surtar. Vamos supor, você quer uma bolsa caramelo, gente. Aí você acha uma da Michael Kors, $200. Nossa, você acha que é lindo e tá barato. Que nem foi igual a mim, eu queria muito uma bolsa. E depois que eu já tinha comprado a minha da Michael Kors, eu fui na loja da Fossil e a Fossil tava com 50%. E uma bolsa da Fossil tava saindo por $140. Vamos supor, você quer uma bolsa de marca? Guarda o dinheiro pra aquela bolsa, entendeu? Pra você não dar uma surtada breve. Bom, shopping. Gente, shopping é muito caro as coisas. Em Orlando eu fui no Florida Mall umas 2 vezes e lá tem Hollister, Abercrombie. É só entrarem no site que vocês vão ver todas as lojas que tem lá. Mas uma dica que eu dou pra vocês: primeiro de tudo, de roupa, de tudo, gente, vão na loja chamada Ross Dress for Less. Vão nessa loja, gente, não tô brincando. Essa loja, gente, ela é sensacional. Eu achava que era uma loja ruim, sabe? E eu não segui os conselhos do meu pai queria ter ido lá desde o começo, mas vão lá no primeiro de tudo, gente. Porque lá, vamos supor, aqui eu anotei que eu queria uma calça jeans escura, de qualquer marca. E lá eu achei por $10, eu achei muito barato. Essa jaqueta da Ross, eu achei muitas coisas na Ross, assim, vestidos de festa, super legais e baratíssimos. Lá tem perfume do Justin lá. Lá tem, nossa, tem perfume de tudo. E é muito mais barato, sabe? E aí você surta na Ross primeiro. Você surta na Ross primeiro, pra depois você ir nas outras lojas. Então, Outlet tem uns prêmios bem legais, assim, umas promoções bem legais. E tem os cupons de desconto também, se você imprimir. Ou ir lá e pegar, se tiver um ticketzinho, ir lá no Outlet Premium de Orlando e pegar. Em Orlando tem 2 outlets, assim, pelo que eu sei. É o outlet da International, eu fui só nesse. E tem o Outlet Premium Vineland, eu não fui nesse. Mas Orlando tem umas lojas, assim, bem legais. Na rua mesmo, na própria International Drive, tem umas lojas, assim, bem legais.
com coisas bem legais também. E em Miami, eu fui no Shopping Aventura Mall e lá tinha Abercrombie e Hollister. Meu irmão tava louco pra ir nessas lojas, mas são caras, então não compensa muito. E eu fui nesse Aventura Mall e o outlet que eu fui, que era legal, era o Dolphin Mall. Eu fui no Dolphin Mall e ele era super legal, gente. Sabe, ele tinha bastante loja, assim, bastante coisa legal. E lá também tem um Walmart, que do lado do Walmart tem a Ross. Então a gente ficou, tipo, o dia inteiro numa Ross, entendeu? A gente foi muitas vezes numa Ross, em Miami. E compensa muito. Ross, TJ Maxx e... esqueci o nome da outra. Ross e TJ Maxx é praticamente a mesma coisa, tem coisas super legais lá, gente. Compensa muito ir lá, muito, muito mesmo. Então eu fazia assim, eu anotava, vamos supor, no Dolphin Mall, eu imprimia e anotava o que tinha no Dolphin Mall. E aí lá tinha Charlotte Russe, Victoria's Secret, tinha todas as lojas que eu queria ir e aí eu circulava. E assim ficava muito mais fácil de eu saber em que loja que eu ia, em que loja que eu queria ir. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de dicas. Meu cabelo já se desfez todo, babyliss. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado de todas as minhas dicas. E sim, gente, eu recomendo muito vocês viajarem. Viajar é muito gostoso, é muito bom. E planejem bastante pra vocês não chegarem lá e passarem vontade, igual a louca que fez, que eu surtei assim nos primeiros dias. E depois eu me arrependi um pouco do que eu tinha feito, porque no final, assim, eu fui no último dia, acho que, de Orlando, na Ross, eu já tava pobríssima, entendeu? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de dicas. Espero ter ajudado vocês, pelo menos um pouco. Pra quem tá indo viajar, aproveitem muito, muito, muito mesmo, porque eu já tô morrendo de saudades e vale muito a pena, gente. É um lugar totalmente maravilhoso. Então é isso, gente. Um super beijo pra vocês. Se você não é inscrito ou inscrita no meu canal, se inscreve aqui embaixo, me acompanha nas redes sociais, que estão todas aqui embaixo. O link de todos os vlogs e todos os vídeos de comprinhas estão aqui embaixo também. Então é isso, um big beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Gostei da iluminação. Boa.